Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui para vos mostrar por razão é que se eu puser uma certa coisa ali, eu consigo fazer login sem saber a password, sem saber o utilizador, que é chamado MySQL Injection. Porque é que isto já não funciona em quase lado nenhum hoje em dia? Quais são as proteções? Porque é que isto é assim? Porque é que temos de pôr uma publicazinha? Eu vou explicar isto assim por alto. Eu não vou perder aqui horas a explicar-vos tudo o que é de SQL Injection, senão ficava aqui horas e horas. Vou só dar-vos as noções mais básicas, como é que isto funciona, porque para vocês terem uma noção como é que isto funciona, não é? E se vocês quiserem, depois desenvolvem noutros lados. E isto estive a explicar uns formandos para uma formação de cibersegurança iniciada, e vou-vos também mostrar aqui. Vou ligar aqui a base de dados, aqui no meu Linux, eu vou entrar, vou limpar isto e vamos lá pôr aqui uma query. Pronto. Isto é a query, ou query, que eu uso na minha base de dados para saber se a pessoa que mete um username específico e uma password só obtém resultados. Só obtém mais do que pelo menos uma resultado, significa que existe o utilizador com este user, esta password. Se eu pusesse uma password errada, tipo password assim estragado, não retorna nada. Se a password estiver correta, ele retorna, quer dizer que a pessoa loga-se. Se retornar, a pessoa loga. Se não retornar, não loga. A admin, password errada, dá erro. Estão a ver? Eu copio isto, eu meto aqui e vocês vão ver que isto vai dar erro. Ok? Vamos lá ver. Isto dá erro. Dá erro, quer dizer, não entra. Se eu puser admin password, aqui já entra. Porquê? Porque eu pus admin e onde está aqui isto, eu na realidade escrevi password, ok? Por isso, ele já encontra algum cujo admin é o username e a password em MD5 é o que aparece aqui. MD5 é uma hash criptográfica. Eu depois explico-vos. Se vocês quiserem saber mais sobre isto, vão à minha lista de cibersegurança. Tem aqui um vídeo sobre hashes criptográficas e não criptográficas. E pronto, está aqui tudo explicado. Agora, porque é que eu consegui entrar? Agora, porque é que nós usamos, se nós quisermos entrar e o site estiver desprotegido, porque é que temos de usar uma plica? Uma plica. E porque é que, se eu fizer isto, plica, e puser aqui assim, estão a ver, e puser aqui uma password, porque é que, se eu fizer isto, ele não vai entrar, estão a ver, ou seja, se eu fizer isto, ele não entra, mas se eu fizer isto, puser aqui um OR a mais e um 1 aqui, ele já vai entrar. E há maneiras mais fáceis. Qualquer password, ele já vai entrar. Estão a ver? Ou seja, porque é que o de cima não funcionou e este funcionou? E por que razão é que há maneiras mais fáceis, como esta. Por exemplo, podemos fazer aqui uma plica, um OR 1, e depois pomos aqui dois traços e um espaço. Já vos vou explicar isto. Também dá. Ok. Já vos vou explicar isto também. Que eu por acaso esqueci-me de explicar à turma, a quem estava a dar a formação. Se eu puser aqui um e-comercial, também dá. Estão a ver? Eu vou pôr aqui um e-comercial. Aqui. Pronto. Por que é que isto funciona? Vamos já ver. Em primeiro lugar, quando eu executo uma query que falha, com a password errada, é isto que ele vai tentar executar. E ele falha. Porque não existe nada na base de dados com este utilizador, esta password. Não existe. Ok? Então vamos lá. Isto é inicial. Se nós tentarmos quebrar com isto, o que é que acontece? Quando nós pomos isto no username, o que acontece é que este username vai ser igual ao que a gente introduz, que é o admin. Em vez do admin, vamos pôr isto. Agora, porque é que isto deveria tentar deixar fazer o login, mas mesmo assim não deixa? E porque é que este deixa? Vamos já pegar nisto outra vez e vamos mostrar que se eu copiar este, estão a ver, e colar em cima do admin, ele já vai funcionar. Porquê? E o outro não. Vejam bem, este já funciona. Estão a ver? Fiz login sem preocupações, sem saber a password nem o utilizador. Também vos vou explicar como é que eu ando proteger disto. Agora, a explicação é simples. Quando vocês fazem isto, where, isto é a condição where, ou seja, vai logar-se quando este, ou estão a ver,
1 and isto. Se for assim, ele funciona. Porquê? Se vocês já deram a lógica booleana, que não sei se sim ou não, mas na lógica, os shorts esqueçam, é exclusive or, porque é um bocado, não vou confundir. A negação é o not. Falso é verdadeiro, verdadeiro é falso. O i. Só quando os dois são falsos é que é falso. Enganei-me, é que é verdadeiro. Ou seja, se vocês têm verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, ou falso e falso, está sempre falso. Basta que um seja falso, é tudo falso. Mas se vocês tiverem dois verdadeiros, é impossível não ser verdadeiro. Por exemplo, no dia a dia é como a gente dizer: o Gonçalo está vivo e o Gonçalo está morto. É impossível. Porque ou estou vivo, ou estou uma coisa ou estou outra. Quer dizer, é impossível, eu não posso estar nas duas. Mas se eu disser o Gonçalo está vivo ou o Gonçalo está morto, é verdade porque o Gonçalo está vivo. O outro não interessa. Ou seja, estão a perceber? Havia escolhido o melhor exemplo do que o meu nome, mas pronto. O or é diferente. Aqui, eu falei o or agora mesmo. Por acaso acho que me enganei, mas não faz mal. O or é só falso quando são os dois falsos. E como é que isto funciona? Por exemplo, se eu disser eu sou inglês ou eu sou português, está verdadeiro. Porquê? Porque eu sou português. Se eu disser eu sou português ou eu sou inglês, está verdadeiro, porque eu sou português. Se eu disser eu sou português e nasci em Oeiras, está verdadeiro. Agora, se eu disser eu sou americano e eu sou inglês, aí está falso. Ou seja, e não é ou, enganei-me outra vez, ou seja, basta que uma seja verdadeira e é verdadeiro. Se eu disser eu sou ou americano ou inglês, está errado. Eu não sou nem americano nem inglês. Mas se eu disser eu sou português ou inglês, está certo. Ou se eu disser sou inglês ou português, ou seja, basta que uma esteja certa e dá certo, ok? O i é o contrário. Se eu disser eu sou inglês e americano, dá errado. Se eu disser sou português e americano, está errado. Se eu disser sou americano e português, está errado. Mas se eu disser sou português e sei lá, oeirense, que nasci em Oeiras, está certo. Ou seja, o i tem de ser dois verdadeiros para ser verdadeiro. O ou tem de ser dois falsos para ser falso. E basta que um seja verdadeiro para ser verdadeiro. Por isso, aqui nas condições, o que acontece? Isto aqui, username aspas, isto é falso. Não vai existir nenhum username com aspas, falso. Mas como tem ou um representa a verdade. Por isso, isto que é username ou isto é verdade. Qualquer coisa com verdade é verdade. Está feito. Isto aqui, o igual a ele aqui é verdadeiro, mas com o i dá falso. Mas mesmo que não fosse 1 igual a 1, fosse 1 igual a A, tanto faz. Eu ia dar a mesma coisa, ia dar falso. Porquê? No i, basta que seja falso, e a password, eu não sei qual é a password, eu pus uma coisa qualquer, por isso esta aqui está falsa, e qualquer coisa i falso dá falso. Por isso isto aqui dá falso. Mas não se esqueçam, estão unidos pelo OR. Por isso, qualquer verdade com qualquer falso dá verdade. Por isso, isto tudo é verdadeiro, o login está feito, ok? Vamos já ver o outro. O outro é assim. Vejam bem, isto é com aquela coisa incompleta que a gente usou. Username igual a isto, ou isto igual a isto, and isto igual a isto. Pronto. Se vocês fizerem isto, o que é que vocês vão pensar? Vocês pensam logo que isto não vai dar. Porquê? Porque o i tem precedência sobre o or, é executado primeiro. Ou seja, i igual a 1, isto é verdadeiro. Verdadeiro e falso, porque eu não sei a password, dá falso. Não é? Depois, vejam bem, isto é verdadeiro, isto é falso. Verdadeiro e falso, dá falso. Ok? Agora, isto também é falso. Ou seja, isto é impossível não ser outra coisa que não falso. Ou seja, o login vai falhar. Estão a perceber? Agora, imaginem que era ao contrário. Ia dar o mesmo. Ou seja, isto é falso, falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Só que qualquer coisa falsa e verdadeira dá falso. Basta que haja um falso no i e dá falso. Ou seja, isto falha sempre. Por isso, isto iria falhar. Esta condição falhou. Porquê? Porque esta condição só tem 3.
E nós precisamos de uma corda para anular ali aquele. Quando nós pomos or one, ou seja, então tornamos isto verdadeiro, e depois aqui podemos ter outro para encher chouriços, como a gente costuma dizer. Por exemplo, eu tenho isto, em vez de pôr aqui igual a 1, punho igual a 9. Pronto. Mas entrava na mesma, viram? Porquê? É para encher chouriços. Perdoem a expressão, mas, por exemplo, isto aqui tanto faz, é para encher chouriços. Ou seja, porquê? Porque, vejam bem, isto ser verdadeiro ou falso não importa, porque seja verdade, seja falso, basta que haja um falso abaixo e está sempre falso. E falso. Agora este aqui, verdade ou qualquer coisa, é verdade. E aqui, verdade ou qualquer coisa, é verdade. Ou seja, eu aqui faço o login. Estão percebendo isto funciona? Por isso, é que eu fiz aquela coisa muito estranha de, foi aqui, fechar a plica. Fechar a plica porquê? Porque os campos têm isto, nós não podemos não ter isto tanto faz, esta plica, este acento ao contrário, mas nós dividimos as strings, delimitamos as strings, a string é um conjunto de caracteres, pode ser uma palavra ou várias, nós delimitamos por duas plicas, uma no início e outra no fim. Aqui começa a palavra, o conjunto de palavras, e aqui acaba. Por isso, quando nós fazemos algo assim, vamos repetir aqui para vocês verem. Quando não, esta não, porque esta está estragada, vamos aqui buscar uma. Vamos aqui fazer isto. Pronto, vamos já buscar aqui, vamos pôr o 1, que é mais bonito. Quando eu pego nisto, que é o que eu introduzo, e se vocês virem, quando meto aqui, é o que vai aparecer aqui em baixo, mas eu vou cortar isto, que é para poderem ver cá em baixo. Quando nós fazemos isto, aparece aqui no username as plicas dentro do username. Vejam bem. Quando isto acontece, o que é que vai acontecer? Eu substituo o meu username. Pronto, isto é o username. Isto é a password. Ok? Pronto. E isto é uma query de SQL. Se não souberem que é uma query de SQL, é um bocado complicado, mas eu depois já vos digo onde é que vocês devem investigar isto. E o que acontece aqui? Vocês vão no admin, que é o vosso user, vão por isto, que foi o que vocês introduziram, certo? Então agora começa aqui e acaba aqui. Tudo bem, isto é um ou. Ou verdade, isto é outro ou. Estão a ver, temos aqui vários ous. Então vamos já dividir isto, pronto, como deve ser. Vamos pôr aqui este no meio. Vamos dividir isto, pronto. Agora vamos já. O executa primeiro. Vamos já ver. Falso e verdadeiro dá falso. Basta que haja um falso e é falso. Mas aqui vejam bem. Qualquer coisa, verdade ou qualquer coisa dá sempre verdade. Por isso isto é verdade, isto é verdade. Ou seja, nós introduzimos a plica. Porquê? Porque quando nós introduzimos esta plica aqui, estamos a quebrar o campo do nome, estamos a injetar aqui comandos de SQL e estamos a pôr aqui ou verdade ou não sei das quantas. E com isto nós alteramos a query em questão de, deixem lá pôr isto como deve ser, alteramos disto, estão a ver, para isto, ou seja, para uma query completamente estragada. E a gente chama isto SQL Injection, introduzir estes campos todos aqui a mais. Nós podemos fazer muitas coisas com isto. Eu estou a dar o exemplo mais básico, que é como fazer login numa página não tenha proteção. Mas isto pode ser usado para muita coisa. Antes de eu vos explicar um bocadinho mais sobre isto, deixem-me só mostrar-vos que, imaginem, sobre os comentários. Porquê que isto funciona? Vejam bem. Se eu fizer isto, eu entro. Se eu fizer isto, aqui, do fechar a plica, falta o OR 1, estão a ver? Se eu fizer isto, ele entra. Por que raios é que ele entra? Por uma razão simples, vejam bem. Porque aquilo são comentários. E eu, quando falei com os meus formandos há bocado, esqueci-me de falar dos comentários. O meu objetivo é, sempre que eu der formação de alguma coisa, agora, cibersegurança, programação, etc., eu hei de criar vídeos. Hei de pôr uns 100 vídeos aqui de programação, Linux, cibersegurança, pronto. Agora vejam, quando eu faço isto, o que é que acontece? Tem um espaço a seguir aos dois pontos. E isto vai ficar assim, querem ver? Vai ficar assim. O username, que era o admin, vai passar a 1, 2, 3, vai passar a isto. Sabem o que é que isto faz? Eu já nem preciso olhar para o end nem nada.
Isto aqui é um comentário. Isto significa que a partir de, falta o espaço, a partir deste traço e o espaço, ou aqui em baixo, da mesma maneira, vamos já mostrar aqui. Daqui em baixo, outro comentário, querem ver? Daqui, se eu trocar o username que é o admin por isto, acabou a festa, ou seja, a partir deste momento, ele só vai executar esta linha aqui de cima, ok? Só executa isto, que é selecionar tudo o que está na tabela onde username qualquer coisa ou verdade. Se é ou verdade, qualquer coisa que exista ou verdade, está sempre verdade, por isso vão surgir todas as linhas da tabela. Querem ver? Faço isto, todas as linhas da tabela vão surgir, ok? Eu aqui tenho que pôr um ponto e vírgula, mas nas queries de SQL não precisamos. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Se eu faço isto, vejam bem, mesmo que eu faça isto, reparem, se eu fizer isto sem o comentário, vejam bem a diferença. Se eu fizer sem comentário, ele falha. Mas quando eu meto aqui o comentário, está tudo estragado. 1, 2, 3. Já. Ops, falta a ponto e vírgula. Já aparece tudo, viram? Resultado. Isto significa o quê? Isto é um comentário. Quando vocês metem estes 3 caracteres aqui, que é o menos espaço, ou o cardinal, tudo o que está para a frente deste ponto é comentado, já não conta. Ou seja, isto aqui, isto já não conta, ok? Isto já não conta. Por isso já não faz efeito. E aqui é a mesma coisa. Estão a ver? Isto já não conta. Estão a ver? Já não conta, ok? Por isso, isto já não conta. É só isto. Selecionar qualquer coisa ou verdade. E aqui é a mesma coisa. Selecionar qualquer coisa falsa ou verdade. Dá sempre verdade. Pronto. Por isso é que só pusermos este comentáriozinho com ou, fechamos isto. Ou seja, o username que começa com uma plica, a gente fecha logo. Está errado. Ou verdade. E depois o comentário. Está feito. Já conseguimos fazer o login. Estão a perceber? Ou fechamos com isto, ou então, isto que eu vos expliquei, que era para perceberem como é que isto funciona, ok? Agora, isto serve só para fazer login? Não, pá, não. Isto serve para muita coisa. Por exemplo, no MySQL que eu estou a usar agora, há um esquema das tabelas que tem a lista de tudo o que é, sei lá, nomes de campos, etc, etc. E imaginem que eu faço algo assim. Imaginem que eu faço algo assim. Que eu fazia aqui onde é que está? Esta aqui posso ignorar porque já não conta. Pronto. Imaginem que eu faço isto. Select where username igual aspas ou 1, ou seja, dá sempre verdade. Quer dizer que a partir daí, pá, ele já funciona. E também podemos fazer algo tipo union e uma tabela, etc. Que eu vou-vos mostrar muito rapidamente. Aqui google.com union to MySQL tables. E vocês vão ver. Nós, por exemplo, no MySQL, inteligência artificial. Por exemplo, MySQL, nós podemos fazer um select com uma união que desde que tenha o mesmo número de colunas, etc. Que isso é fácil de um hacker adivinhar. Nós conseguimos sacar várias tabelas juntas. Por exemplo, estão a ver, podemos sacar várias tabelas. É pá, assim, nós podemos fazer muitas coisas. Nós também podemos fazer quebrar e dar outro comando. Por exemplo, vamos lá, queremos apagar um utilizador da tabela. Podemos mudar a password. Imaginem, nós, sei lá, quebrávamos aqui ou 1. Estão a ver, está a funcionar. E agora punhamos aqui imaginem, punhamos aqui sei lá, drop table users, ok? Pronto, a partir deste momento, eu assim que executava a query, eu não sei se quero apagar a tabela para vos mostrar, mas pronto, não vale a pena, mas ainda dá trabalho, mas vocês quando correm isto, ele faz a seleção da tabela, ele vai retornar mais do que o resultado, quer dizer que dá verdadeiro e deixa-vos fazer o login, mas também executa, por exemplo, um drop table, ou seja, ele apaga a tabela de utilizadores. Já ninguém mais loga no site. Podem também fazer aqui um select de uma tabela com dados
tipo o esquema do MySQL. São tabelas que têm todos os dados das tabelas no MySQL, por exemplo. Podiam sacar mais dados de outras tabelas, podiam fazer atualizações de campos, ou seja, podiam fazer alteração da password de alguém, update, etc, etc, etc. Ok, isto é só o começo, Com SQL Injection dá para fazer muita, mas mesmo muita coisa, e epá, é muito difícil estar-vos a explicar tudo aqui. Isto é só para vocês perceberem como é que funciona isto de quebrar com uma plica. E como é que a gente protege? Muito simples. Nós pegamos aqui no código-fonte que eu tenho aqui o código-fonte disto, vejam bem. O código-fonte está aqui a coisa. Vamos fazer isto. Eu tenho aqui a fazer um override em que eu meto o username aqui a sobrepor o que está em cima. E agora não, agora o username vai ser igual ao username que eu enviei, mas protegido com este comando, que é o real escape string, que vai fazer uma coisa gira. Querem ver? Eu vou fazer isto. Vamos tentar outra vez. Fazer ali no programa. Vamos fazer aqui, fechar com a plica, or one, e pôr aqui um cardinal. E o login 1, 2, 3, e nós vamos ver que já não funcionou. Porquê? Não funcionou porque já não aparece só a plica. A plica passou a ter uma barra antes. Nada vai funcionar. Ou seja, or, por exemplo, aqui, plica 1 igual plica 1. Imaginem. Querem ver? Vão ser só barrinhas atrás de barrinhas. Estão a ver? O que é que ele faz? Quando o caractere fica com uma barrinha antes no MySQL, o que acontece? Estão a ver? Passa a... Ou seja, este aqui, que é as plicas normais que funcionavam na perfeição, vai passar a ter uma barra invertida antes de cada plica. Isto faz com que deixe de funcionar. Porquê? Porque a plica quebrava o campo da palavra e o resto eram comandos, certo? Aqui a plica não quebra a palavra. Porquê? Porque é uma barra plica. Quando tem uma barra antes da plica, a plica não tem efeito. Chama-se isto escapar caracteres, ok? Caracteres. A partir deste momento já não dá para fazer login, ou seja, isto é uma das proteções que a gente faz. É usar, por exemplo, o real escape string, também há o MySQL secure, há uma coisa que são prepared statements, também é outra forma de proteger. Por exemplo, MySQL prepared statements to protect against SQL injections. Por exemplo, vocês podem investigar isto com prepared statements, vocês conseguem fazer com que não devia usar material terceiros, mas pronto, vocês conseguem fazer com que estão a ver, tem aqui, vocês preparam um statement e a partir daí este statement que é preparado vai sempre proteger os dados, vai cortar todos os caracteres que são nocivos para evitar SQL injections e também tem uma vantagem de permitir-vos executar queries mais rápido, fica em cache, ou seja, há muitas maneiras. Há o prepared statements, convém vocês investigarem como é que funciona. Prepared statements, ok? Há o escapar caracteres de maneira mais tradicional com real escape string e outras funções. É assim que a gente faz. Hoje em dia é uma falha de segurança brutal se não usarmos isto, ok? Eu volto a repetir, se eu ver aqui a minha página e fizer aqui isto, fizer aqui o fechar plica or one e um cardinal, faço isto e ele não me deixa. Mas se eu desproteger, ou seja, se o meu username for o que eu envio puro, ok, sem nenhuma alteração, não precisava disto, mas só para vocês verem. Se for assim, vejam bem, eu já me deixo entrar. Ou seja, esqueçam-se de colocar um real escape string ou outra função que proteja, ou usar prepared statements, ou o que quer que seja, e a vossa base de dados está completamente desprotegida e qualquer pessoa, nem que seja um hacker chinês, como eu digo na brincadeira, consegue ir ao vosso site e com uma simples coisinha destas passa a ser admin do vosso website. Basta a pessoa descobrir qual é o vosso user admin, o vosso primeiro nome, o vosso admin, root, vai experimentando. Ups, enganei-me. A pessoa por simplesmente fecha isto, faz or one, mete uma password qualquer, a pessoa entra lá dentro, a pessoa dá acesso a ela mesma, dá-lhe admin, dá-lhe tudo, faz o que ela quiser e vocês estão tramados, ok? Por isso, muito cuidado com os vossos websites
e já ficaram a saber o que é uma SQL Injection. Eu não vou estar aqui horas e horas e horas a falar-vos sobre isto, porque senão não saía daqui. Isto é tema que dava para uns 10 vídeos de 1 hora, se fosse preciso, dá para muita coisa. O meu objetivo foi muito simples, foi só explicar-vos o que é uma SQL Injection. Bebi um bocadinho de água. Pronto. Espero que já tenham percebido o que é uma SQL Injection, como é que se nós cortamos um campo que é delimitado por puicas, começa numa puica, acaba na puica, como é que nós fechamos o campo, a partir daqui podemos meter coisas na query, podemos pôr um comentário, antes do comentário até podemos mandar abaixo uma tabela, etc. Podemos fazer todo tipo de coisas, é terrível, ok? Tenham muito cuidado com isto. E não tentem fazer isto, porque isto há prisão, mas mesmo que tentassem, não serve nada, porque ninguém, absolutamente ninguém hoje em dia tem isto protegido desta maneira. Mas pronto, só se quem tiver estado para cibersegurança tem de saber isto. Isto é o mínimo dos mínimos, ok? Isto é uma SQL Injection. Antigamente era isto era usado para fazer deface a websites. Vou dar aqui um exemplo. Anonymous deface website Sony. Por exemplo, os Anonymous, quando atacaram ataques à Sony Music, não foi necessariamente desta maneira, mas pronto. Um deface a um website, ou seja, vocês iam ao site da Sony e viam coisas dos Anónimos, etc. Operation Sony. Normalmente os Anónimos chamam OP qualquer coisa, ok? OP Stop Acta 2, que era do Stop Your Internet, artigo 3, artigo 11, pronto. É o OP qualquer coisa. Se fosse o Trump, era o OP Trump. É assim que funciona. Isto é o OP Sony. Isto era o que aparecia na página deles. Estão a ver? Isto é um deface ao website. Não significa que tenha sido tão básico. Cuidado. Isto já é conhecido há mais de 20 anos. Isto aqui já é conhecido há mais de 20 anos. Há uns 20 anos que isto já não é usado em lado nenhum. E isto dos Anónimos foi há 12, 13 anos. Por isso, isto já foi de uma maneira mais difícil. Mas pronto. Isto é um deface que se faz a um website, que é mudar a capa do website. E antigamente, com este simples truque, as pessoas tinham acesso a bases de dados, faziam deface ao website. Pronto. Por isso, cuidado, testem os vossos websites, se não estiverem protegidos. Se o vosso input não estiver protegido, qualquer pessoa chega aqui e faz login. Isto é uma vergonha, ok? Tenham muito cuidado. Já sabem o que é uma SQL Injection. E quem quiser saber mais sobre o MD5, porque é que o MD5 está craquado, é simples, porque hoje em dia no MD5 eu vou buscar uma password que tenho aqui na base de dados, que é a password. Qual é a password do admin? Fácil, procura, vou à base de dados, vou ao Google, e no próprio Google eu faço uma pesquisa por isto, e aparece-me logo como password. Querem ver? Está aqui a dizer, isto é password, ok? A palavra password dá isto. Como é que isto se faz? Eles fazem testes eles fazem quando isto é tão mau, já não é mais 256, é uma coisa muito antiga, que é o MD5, é tão má, que leva milésimos de segundo para cracar. Eles fazem todas as combinações de A a Z, de AA a ZZ, ou seja, eles vão combinar tudo, metem um computador a fazer isto durante meses, de A a Z, AA a ZZ, pronto, até terem 30 caracteres ou mais. E cada uma das combinações possíveis, são milhões de combinações, eles vêm com a hash, que é isto, e metem numa base de dados. A partir daí está quebrado. Qualquer pessoa vai ao Google, mete a hash e ele diz qual é a password respondendo a essa. Ou seja, isto não se usa, isto é muito mau, isto é uma vergonha usar isto. Eu uso isto para motivos de ensino, ok? MD5 não se usa. Quanto melhor for o algoritmo, mais tempo demora a ser craquado. Mas se fosse um AES 256 e fosse com uma letra, ou duas, ou três, ou quatro, é facilmente craquado. Porque há Rainbow Tables para isso, porque já alguém andou a criá-las. Agora, passwords com 20 caracteres. Eu uso passwords de 25 a 30 caracteres. Pronto, se vocês fizerem 20 e tal caracteres, já são seguros. Com o algoritmo AES 256. Pronto, isto é uma hash desprotegida, está quebrada, não se deve usar. Eu tenho isso a explicar aqui nas hashes criptográficas, etc. Os Rainbow Tables, um dia talvez faça um vídeo sobre isto. O importante é que hoje vocês tenham percebido porque é que queries SQL podem ser quebradas com plicas, é o chamado SQL Injection. E se alguém quiser saber como construir esta coisa, vão ao YouTube e procurem por
Gonçalo Ferreira. Eu hei de pôr o link na descrição. Ferreira Authentication System. Authentication Login ou coisa assim. Sistema de autenticação, já sei. Sistema de autenticação PHP. Pronto. Eu vou expor isto na descrição para vocês saberem. Está aqui. Como criar um sistema de autenticação. Isto ensina-vos do zero a criar a base de dados, a criar o PHP. Este código que tem aqui de PHP. Como é que funciona o HTML, o PHP que aqui está, as sessions, o escape string de maneira muito básica. E pronto, e se alguém quiser e tiver dúvidas sobre esse vídeo, peçam-me que eu dou-vos o código e meto lá no YouTube, está bem? Pronto, qualquer coisa, penso já perceberam o que é uma SQL Injection. Eu criei este vídeo para dar aos meus formandos de cibersegurança. Eu não costumo dar formação avançada de cibersegurança, eu só dou aquelas coisas básicas porque eu não tenho tempo para criar manuais, na realidade. Mas eu vou criar vídeos disto, porque assim eu dou a matéria e eles, se quiserem, experimentam em casa, dou-lhes material. Pronto, por isso eu vou criar muitos vídeos no futuro sobre cibersegurança, sobre programação, especialmente C++, sobre várias coisas, tal como criei para ensinar como é que se faz um login. E por isso contem com vídeos destes meus no futuro, e especialmente o Linux. Se tiverem dúvidas, comentem, se gostarem, digam qualquer coisa, que é para eu saber, deem feedback, ideias metam também. Qualquer coisa, até à próxima, pessoal. Adeus. Já agora estava a ver que isto ia ficar sem espaço. Vá lá, o vídeo salvou-se. Adeus.